Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui com a nossa segunda palestra do Semana Encaro o Desafio. Sabe o que significa isso? Que eu encaro para poder ser protagonista no mundo cada vez mais em transformação. O mundo está mudando muito rápido e a gente quer que todos estejam preparados para todas essas mudanças. Eu sou Léo Queiroz, sou executivo da Croton e hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Ladi Moraes. Ela é uma das melhores executivas de recursos humanos da América Latina, ganhou essa premiação algumas vezes, uma liderança feminina forte, que fala muito bem sobre esse assunto. Conheço a Ladi há muitos anos, então posso afirmar que ela é uma das melhores profissionais que eu conheço no mercado, e a gente vai falar muito com ela hoje, muita coisa legal. Então, eu queria já incentivar vocês a manda aí um WhatsApp com www.semanaeuencarodesafio.com.br para todos os seus amigos, para que vocês possam, para que todo mundo possa assistir a Ladi agora online. Então, a gente está com muitas dores em todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo. Então, o nível de desemprego está cada vez mais elevado, as pessoas não sabem para onde vão, estão inseguras. Então, a gente tem a questão das empresas, como que a gente vai lidar nesse momento complexo com as pessoas trabalhando home office, voltando para o trabalho. Muita gente, muitos líderes sem saber como liderar com uma alta performance nesse momento. Então, essa semana eu encaro o desafio, é uma semana com muito conteúdo para auxiliar todas as pessoas a acharem insights, oportunidades para resolver essas questões. Então, a gente vai ter muito palestrante bacana e eu queria convidar vocês para poder participar de todas as nossas palestras. Todas as palestras estão ficando gravadas na nossa plataforma. Você que está assistindo aí no YouTube, entra para a plataforma, porque todo mundo que entrar na plataforma vai receber um certificado da palestra. E isso é muito legal para você usar, para poder conseguir mostrar quando você precisar de um emprego, mostrar que você ouviu sobre esse assunto. Então, participe junto conosco. Outra coisa que eu queria pedir para vocês temos vários temas, são mais de 16 palestras, e se tiver algum tema que vocês queiram ouvir muito, coloca lá, manda para a gente, que nós vamos buscar o conteúdo para levar para vocês. Que o importante é cada vez mais a gente compartilhar cada vez mais conteúdo para que vocês possam solucionar os problemas aí para frente. Então, para ter esse círculo virtuoso, convida 10 pessoas, chama 10 amigos, manda para as pessoas da sua empresa, convida elas para vir. Aquela empresa pequena que fechou, que está com dificuldade, chama ela para vir assistir aqui a Ladi, as nossas palestras, que eu tenho certeza que eles vão ter grandes insights. Queria fazer aqui um agradecimento à Croton, Então, Unopar, Anhanguera, Unime, Unic, Uniderp, Fama, todas as faculdades do Grupo Croton, que está trazendo um conteúdo fortíssimo para todo mundo. A E3Flix, que é uma plataforma de desenvolvimento de carreira, empreendedorismo, onde as pessoas podem aprender lá de uma forma como se estivesse assistindo Netflix, muito bacana, e vocês vão poder, que está trazendo para a gente muito conteúdo, vocês vão poder assistir todas as palestras lá. Ao Consultoria Educação, que é uma plataforma de renda extra, consultoriaeducação.com.br, entra lá também, que é super bacana, e ao Grupo Gestão RH, que está nos apoiando. Então, para a gente começar hoje com essa peça, essa pessoa brilhante, vocês vão sair daqui abrilhantados, porque ela realmente é espetacular. Ladi, seja muito bem-vinda. E eu queria te fazer uma pergunta, para começar o nosso bate-papo. Para você, o que é ser um líder? E o que a pessoa tem que ter para ser um líder que nem você é, inspirador? Leonardo, muito obrigada pelo convite. Primeiramente, quero agradecer aí a nossa audiência. Estou muito feliz e principalmente de poder contribuir aí para influenciar a melhora cada dia mais da educação no nosso país, E o que é ser um líder, E eu sempre sou perguntada, e o líder? Ele já nasce líder ou é possível a gente desenvolver a liderança,
E na minha opinião, e é minha opinião mesma, depois de ter estudado, né, que são 30 anos de carreira, e acho que falando um pouquinho aí também da minha história, eu sou psicóloga de formação, fiz pós-graduação em administração, e depois eu fiz alguns cursos pelo mundo aí. Mas o mais importante é dizer para vocês que eu acredito que o principal motivo de um líder é que ele transforma uma visão, um sonho, em algo concreto, numa realidade. É uma pessoa que é capaz de inspirar, de fazer todo mundo seguir aquela ideia e por conta dessa junção de forças, energias e vontade, é capaz de concretizar algum sonho. Então, é possível ser um líder ou a gente nasce líder? Para mim são as duas coisas. O líder que nós somos hoje depende muito daquilo que a gente recebeu lá atrás na nossa infância. A criação que eu tive, os pais que eu tive, os valores que eu tive, depois o quanto eu fui estimulada a estudar muito, estudar pouco, a competir no esporte. Eu joguei muita queimada, eu sou da época da queimada. Acho que aqui tem muita gente que nem sabe o que é, mas também joguei vôlei. Tudo bem, sou pequenininha, mas eu não era gandula. Eu era a jogadora de vôlei e acredite se quiser, mas eu também fui jogadora de futebol e eu era goleira. Acredita, Léo? E já fui goleira já na minha vida executiva, em telefonia celular. Mas, enfim, eu acredito que o líder, ele depende de tudo isso. Mas você chegou lá no ápice da sua carreira, com seus 18, 19 anos, né? Na carreira não, nos estudos. E você não teve muita oportunidade. É possível aprender? É possível. Se você tem vontade, se você é otimista, se você quer, é possível. E como que a gente aprende? A gente aprende se inspirando, olhando para um grande exemplo. Todos nós temos um exemplo para nos inspirar. Alguns vão ter os pais, o pai, a mãe, um irmão mais velho, um irmão mais novo, o professor, ou um chefe, ou um amigo, um vizinho. E é olhando para esses líderes que a gente aprende o que fazer de bom e o que não fazer. Porque também com a nossa inspiração a gente aprende o que não é muito bom, né? Então não sei se eu respondi a sua pergunta, Léo, mas ser líder para mim é a capacidade do ser humano de ter uma visão grande, de ter um sonho e por meio das pessoas e do time tornar isso concreto. Isso é muito legal, né, Ladir? E aí até vem uma questão que as pessoas acho que confundem, porque para você ser líder, você não precisa necessariamente estar num cargo de gestão numa empresa, né? Então, qualquer pessoa, por exemplo, numa comunidade ou na sua própria escola, quando você está estudando, você pode ser líder sem ser um cargo de gestão. Ou mesmo, eu posso ser um gestor e tenho vários líderes abaixo de mim. Perfeito. Né? Perfeito. Então, você tem essa capacidade de inspirar as pessoas, já traz essa liderança. É isso. E, Léo, você trouxe muito bem esse exemplo, porque o líder, ele pode ser um líder de grandes times, um líder de comunidade, um líder na minha casa, o líder, meu filho é meu líder. Então, assim, e tem também as lideranças situacionais, dependendo do projeto. Eu gosto de contar que sempre na minha carreira eu recrutei pessoas melhores do que eu. Primeiro porque eu já chego de passagem, já chego avisando, olha, eu vim para um projeto e terminando esse projeto eu sou uma pessoa muito quieta. Eu quero contribuir muito para o desenvolvimento das pessoas e das organizações. Se eu tiver novos desafios, eu fico. Se eu não tiver, eu estou indo. Então, eu já chego e já olho ali para o time. Quem é melhor do que eu? Se não tem, a gente faz uma composição. Quem está com quem vem de mercado. E eu tenho a grata satisfação de dizer para vocês que em 30 anos de carreira, em aproximadamente 12, 13 organizações que eu passei, sempre que eu fui embora, eu deixei um sucessor. Porque essa é a forma que eu acredito no líder. O líder, ele precisa delegar e acompanhar. Ele precisa inspirar, mas ele precisa ensinar. Nós já estamos num mundo que reter o conhecimento e a informação não é poder. O poder é você compartilhar. E quanto mais você ensina, mais você aprende. E aí vem também uma grande pergunta, né? Quais são as características do líder? E eu tenho sido muito questionada nos últimos meses, dias, aí, por conta de tudo que nós estamos vivendo com a Covid-19, se realmente, o que se espera de um líder? E eu gosto de dizer o seguinte, essa é uma crise que nós nunca vivemos. Todos nós, se dissermos que sabemos lidar com ela, eu vou dizer que não é verdade, porque pegou todos nós de surpresa. Uns mais, outros menos, e todos os dias a gente aprende. Não usa máscara, agora usa máscara. Não preocupa com luva, agora bota luva. Olha o distanciamento social que eu e o Léo estamos aqui respeitando. Então,
é um aprendizado constante. E aí vem uma grande característica do líder: ter humildade para assumir que ele não sabe tudo. E a gente não sabe de nada, não só nesse momento, mas olhando para trás e para o futuro, a humildade é uma característica não só de um líder, mas de um ser humano. Uma outra característica muito importante: assumir seus erros, assumir que eu não sei tudo e que eu posso errar amanhã e transformar esse erro num grande aprendizado. Erra e acelera, vamos arrumar a casa, vamos redirecionar e não vamos perder de vista todos os aprendizados. E uma outra grande característica, que essa a gente traz, essa eu não sei se a gente aprende ao longo da vida, essa tem a ver com os nossos valores, as nossas raízes, que é ser honesto. Primeiro, honesto consigo mesma, para assumir o que eu sou bom, o que eu não sou bom, o que eu sei e o que eu não sei. Mas também a honestidade de você guardar os direitos do outro, guardar os direitos de uma organização, guardar a confidencialidade de uma informação, seja pessoal ou seja ela profissional. E assim a gente poderia passar aqui uma noite toda falando sobre as características do líder, mas eu gostaria de repetir para vocês que ter a humildade de que eu não sei nada, aprender desaprendendo, assumir seus erros, ter a cumplicidade de formar um sucessor, de passar seu conhecimento e, principalmente, ser apaixonado pelo que faz. Não importa se você é um líder que você tem um quiosque na praia ou se você tem uma organização do tamanho da Croton, mas você ser apaixonado pelo que faz. E, gente, não adianta, um líder tem que gostar de gente. E aí eu fico perguntando, eu quero devolver a pergunta para vocês e para você, Léo. Dá para aprender a gostar de gente se eu não gosto? Olha só, que coisa, hein? A Ladi, ela é inspiradora, né? Porque quando a gente pensa no cargo de gestão, a gente pensa que o líder tem que saber tudo, tem que ter as respostas. É aquela pessoa que você leva um problema para ela, ela responde, ela sempre tem a ponta da língua, na ponta da língua. E, na verdade, não é bem isso, né? Então, na verdade, o líder é aquele que inspira e faz a curadoria e vai direcionando a pessoa para onde tem que ir, vai aprendendo em conjunto. É isso. Por que num time a gente tem que trazer pessoas melhor do que a gente? Porque enquanto você cuida de uma coisa, o outro cuida de outra, e é esse conjunto que faz a roda girar. E é o conjunto que traz equipes de alta performance e, consequentemente, grandes resultados. E nesse caso, então, para um time, a diversidade deve contar ponto, né, Ladi? Muito, Léo. O Léo trouxe um tema importantíssimo, a diversidade, porque um líder, ele não pode tratar todos os colaboradores da equipe da mesma forma, porque nós somos diferentes. Um é mais veloz, o outro é mais comprometido com a qualidade, no detalhe. Um é mais chorão, o outro é mais alegre. Então, o líder, ele tem que ter essa sabedoria. É claro que ele tem o jeito dele de lidar com as pessoas, mas ele tem que adoçar de acordo com cada um. Tem colaborador que gosta de desafio todo dia. Tem gente que fala assim, não, já está me sufocando, olha a pressão. Então, a gente tem que ter essa habilidade, esse jogo de cintura, para lidar com os diversos tipos de profissionais e pessoas. E lembrar, gente, que quem é apaixonado por gente, por trás do profissional, tem uma alma, tem um ser humano que às vezes está num dia bom, está num dia ruim, ou às vezes ele tem família, às vezes ele não tem família, ele está sozinho. Quantas pessoas estão experimentando a solidão pela primeira vez, né? E aí viria uma próxima pergunta, a diversidade. E eu gosto de dizer assim, para mim, a diversidade ela é complementar. Eu não sou aquela pessoa que pega a bandeira da mulher, a bandeira do homem, a bandeira do negro, ou a bandeira... Não, eu sou uma pessoa que eu gosto da diversidade, eu valorizo e eu olho para a diversidade até nas competências, nas complementariedades da competência. Um é mais ágil, o outro é mais de qualidade, um é mais comunicativo, o outro é mais retraído. E é essa composição da diversidade, da complementariedade que faz diferença. E já fazendo a ponte, né, Léo, para as questões da mulher, né? Essa é uma pergunta importante, né? Porque agora a gente está vendo tanto que a mulher é importante nesse novo mundo, né? Trazendo várias competências que antes eram um pouco escondidas com um nível, com muitos homens, né? Como que a mulher faz esse papel agora? Qual que é a importância dela nesse papel de liderança? E eu também queria saber de você se elas estão tendo o seu espaço e quão fácil ou difícil é para elas assumirem uma tarefa que, em geral, deve ser mais complexa do que para homem, né? Como é que é a sua experiência nisso?
Olha, eu diria o seguinte, eu não tive dificuldade em nada da minha vida por ser mulher. Essa é a Ladia. Nunca, nunca. Eu posso ter tido dificuldade porque eu não estudei suficiente, ou porque eu não falava o idioma na fluência que me exigiam, ou porque eu abracei muitas tarefas e aí já só tinha 2 braços para cuidar de tanta coisa, mas nunca porque eu era mulher, né? Então, assim, para mim, e a maior inspiração da minha vida é um homem, que é meu pai. Vou ficar emocionada. Então, assim, eu realmente não tenho essa bandeira. Eu acho que a mulher, ela tem uma questão, a mulher que é mãe, ela tem uma questão diferente. A maternidade nos transforma. E eu costumo dizer que dos todos os papéis da minha vida, é o papel que eu mais amo ser, é mãe. Eu amo ser executiva, esposa, dona de casa, que agora a gente está exercitando um monte de ser dona de casa, ser professora, ser palestrante, ser consultora, ser tudo. Mas ser mãe é uma bênção. E eu digo que o lugar que eu mais exercito a minha liderança e a minha capacidade de argumentação é com meu filho. Que na prática eu digo que eu tenho vários filhos, né? Porque os filhos que eu fui tendo ao longo da vida, que são as minhas equipes, que eu nunca me separei delas, né? Hoje mesmo a gente estava aqui numa informalidade antes da nossa reunião com vocês, e alguém veio me dizer, se o Ale Prates, que falou para vocês mais cedo, Ladi, eu conheci uma pessoa que te conhece, a Gláucia, lá de Goiânia, que foi a minha estagiária, gente, e já se passaram alguns anos, porque eu já tenho um pouquinho mais de 50 anos de idade, né? Então, assim, voltando para essa questão da mulher, e eu chamaria atenção, assim, para todo mundo hoje. Essa questão que a gente está vivendo hoje do enclausuramento e do medo, né? Medo da doença, medo de sair e se contaminar. Então, eu costumo dizer que depois da pandemia do Covid, já iniciou uma nova pandemia, que é da saúde mental. E aí vai um recado para todos os líderes do mundo. O cuidado nesse momento com cada um que está em casa. E um pouco mais especial com as mulheres. Porque ao voltar para casa, a gente não só trouxe conosco a nossa função profissional, como a gente está com os afazeres domésticos, a gente está com os desafios com o marido, que às vezes não estava acostumado a conviver tanto tempo junto, né? E agora está convivendo, não tem sido fácil para ninguém, né? Então, assim, um pouco mais de tolerância. Eu acho que isso também é papel do líder, né? Lembrar que está todo mundo em casa. Então, as pessoas estão perdendo familiares, as pessoas estão com entes queridos que são internados e depois ela não sabe onde está. Então, líderes, primeiro, se eu fosse vocês hoje, nesse momento, eu ligaria, dentro do possível, para todo o meu time, todos os dias ou toda semana. Não para cobrar trabalho, mas para perguntar como é que ele está. Para conversar. Você está bem? Como é que foi seu dia? Como é que está conviver com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seus filhos? Porque a gente ainda tem que tomar conta dos filhos com as aulas online, né? E se você ainda é jovem, não tem filho, não tem nada disso, está vivendo a experiência de estar com seus pais em casa e a preocupação, porque às vezes os pais é grupo de risco, ou às vezes você está isolado, você mora sozinho e você está com saudade da família, dos amigos, né? De uma noitada, de passear no shopping. Então, assim, gente, isso é liderança. E aí nós vamos falar de uma outra característica fundamental da liderança, que é a empatia. É se preocupar com o outro, mas ao ponto de se colocar no lugar dele. Será que ele dormiu bem? Será que ele está bem? E quando a gente chega num trabalho, né, que agora o nosso trabalho é todo remoto, não entregou uma determinada tarefa, antes de brigar, antes de cobrar, vai perguntar o que aconteceu, né? E aí tem uma outra coisa que eu acredito que todo mundo olha para esse momento nosso e fala dos desafios. E eu gosto muito de olhar e pensar, o que tem positivo desse momento? O positivo, por exemplo, é que hoje o alcance do que eu estou falando aqui, que podia ser numa sala fechada para 5 mil, 20 mil, 40 mil, que é o máximo que eu já participei de um evento com a quantidade de gente, a gente pode estar falando agora para infinitas pessoas. Pode estar falando do outro lado do mundo. Essa é uma grande vantagem do momento que a gente está vivendo, né? A gente não acreditava no home office. E as empresas, elas em uma semana, quem demorou mais, demorou uma semana para correr todo mundo para casa e tudo funcionando. E aí vem uma outra qualidade do líder, né? Que às vezes as pessoas me perguntam como que engaja as pessoas e como que gera confiança nas empresas. É assim. Você está de casa e você, líder, acredita que ele está entregando o melhor dele de onde ele estiver. Isso é confiança.
Então, aquele líder do passado, que vivia lá vigiando que hora que você chega, que hora que você sai, você bateu o ponto, isso, eu sempre critiquei isso. Por mais que existam as legislações no nosso país, eu fui aquela líder que eu acreditava no projeto. Toma, entrega esse projeto. Se você gastar um dia, ok. Se você gastar uma semana, ok. Se você gastar uma hora, você tem o resto do dia livre, né? Esse deveria ser o modelo do mundo. Mas é claro que não dá para ser tudo assim. Mas hoje a confiança, você delegou, de casa você está fazendo. Não importa se você está de noite, de dia, mas você está entregando. Porque você está com mais outras tarefas que você não estava acostumado. Então, confiança, como é que engaja? Como é que engaja? Você gerando confiança, você ligando para saber como é que está, você elogiando e agradecendo por tudo aquilo que fez. Criando um laço, né, Ladir? Um vínculo. Um vínculo. Criando um vínculo, né? E aí vem a outra pergunta. A nossa vida pessoal é diferente da profissional? Eu sempre acreditei que às vezes elas se misturam, elas são complementares, às vezes elas se misturam. E esse momento a gente viu que ela está toda misturada. Porque a gente levou as organizações para dentro de casa. A gente levou o escritório para dentro de casa, né? Eu dou aula à noite no MBA da FIA, estou apaixonada pela minha turma, meus alunos, eles participam, eles contribuem. E é muito engraçado, do meio da aula, um filho pula no colo do pai ou da mãe, ou dá aquele abraço apertado, aí a aula inteira para e se emociona, porque todo mundo queria ganhar aquele abraço. Ou às vezes alguém coloca o cachorrinho no colo e tá tudo certo, e eu não perco o ritmo, e eles não perdem a participação, e a aula segue. Então, assim, a gente invadiu, né? O mundo invadiu as nossas casas, porque a gente dá aula do escritório, quem não tem escritório, da sala, da TV. Às vezes a pessoa está cansada, ela vai assistir mesmo de uma poltrona mais aconchegante, e a gente acaba vendo um pouco. Então, assim, a vida se tornou pública. E aí vem uma outra pergunta, né? Como que a gente faz para copiar o que a pessoa tem de bom? Como que a gente imita aquilo que valeu a pena, né? Isso é inspiração. Então, a gente tem que ter alguém que a gente segue. E um grande líder, ele tem que ser exatamente o que ele faz. Ele tem que ser exatamente o que apregoa. Eu não posso ter um discurso e ter uma outra atitude. Então, relembrando que a gente está falando da liderança, nós estamos falando de empatia, nós estamos falando do líder comunicador, do líder que cuida, do líder que engaja, do líder que confia, né? Do líder que abraça mesmo que virtualmente. Mas isso é inspiração e isso é engajamento. Porque as pessoas, eu acredito de verdade, que as pessoas trabalham pelo líder que ela tem e não para a organização. Às vezes, eu hoje, por exemplo, depois de 30 anos de carreira, eu pedi demissão várias vezes e agora eu estou trabalhando com consultoria. E a minha consultoria, a gente trabalha com educação também. A gente migrou todos os nossos produtos de coaching, de mentoring para plataformas virtuais. E a gente também faz assessment, dando treinamento. E o que acontece? Hoje você envolve todos esses trabalhos porque o mundo virou virtual. Aí vem uma outra característica do líder. Ele tem que gostar de tecnologia. Ou se ele não gostar, ele tem que aprender as questões básicas de tecnologia, né? Para poder ser exemplo. Então você precisa inspirar. E o primeiro convite que eu faço a vocês é uma associação do que eu e o Léo estamos discutindo aqui sobre liderança que inspira, com o que o Ale Prates falou mais cedo pra gente. Ele falou de propósito. O líder tem que ter propósito, gente. Eu tenho que acreditar em alguma coisa. E eu vou dizer para vocês, o meu propósito é transformar as pessoas por meio do processo de educação. É ensinar as pessoas tudo que eu aprendi. E a troca e aprender com elas. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Na verdade, esse é o processo de aprendizagem real. Porque quando você está ouvindo alguma coisa, você está captando. Mas você só aprende quando você repassa. É isso. Isso é o processo de aprendizagem. E você fixa aquilo, né? Você fixa. Eu estou fazendo alguns projetos aí de consultoria pro bono, que é de graça, porque eu decidi que nesse momento era a minha contribuição para o mundo. E, Léo, eu quero te desafiar. Me desafia. Que tal se a gente der, não sei se é possível, tá? A parte mecânica aí é sua. E se eu oferecer para toda a nossa audiência aí nos próximos dias uma sessão de mentoria comigo? Essa pessoa teria uma assessoria particular comigo por 1 hora sobre carreira, sobre currículo,
sobre educação, o que estudar, o que fazer, o que buscar de trabalho. Olha você tem só. como escolher essa pessoa no meio de tantas? Se você tiver, eu dou a minha hora para os nossos ouvintes. Olha só. E aí, gente, quem quer ser mentorado pela Ladi, hein? Melhor recursos humanos da América Latina. Vocês topam? Ladi, vamos fazer assim, ó. Então, é muita gente que vai te assistir, né? Então, a gente vai ter aí muita gente assistindo. Você pensa nessa parte? Não, eu dou meu tempo e a minha hora. Tá bom, mas deixa eu desafiar todo mundo então. Então, olha, todas as palestras, e a palestra da Ladi está gravada, tanto na plataforma, como lá no e3flix.com.br. E todo mundo que assistir vai ganhar um certificado. Então, nós vamos pegar todo mundo que ganhou o certificado na segunda-feira próxima. Tá bom. E a gente vai sortear uma pessoa para ser mentorado pela Ladi. Uma honra para mim. Tá bom? E pode ser de qualquer lugar, porque isso é a vantagem desse momento. Porque pelas plataformas online, eu vou poder atender alguém lá de Dourados, por exemplo, ou lá do Amazonas, ou aqui de São Paulo. Não importa onde a pessoa estiver, ela vai poder falar comigo pela plataforma online. Que honra. E Ladi, hoje, com certeza, a gente tem mais de 2.000 municípios com pessoas nos ouvindo aqui. Que maravilha. Então, você pode ter certeza que a gente vai ampliar esse escopo, levando essa informação. Isso é um tipo de liderança, né? Sem estar numa gestão nem nada, mas uma liderança, por exemplo, de como a gente pode levar empatia, levar inspiração, levar tudo. Eu tenho certeza que muitas mulheres do Brasil estão olhando para você agora e se inspirando e querendo ser a Ladi lá na frente. E aí vem até para uma pergunta, a gente tem muitos jovens nos ouvindo também. Como é que você vê essa liderança para esses jovens, né? Então, o que você daria de dica para esses jovens que estão ali saindo do segundo grau, entrando no primeiro emprego? O que você daria de dica para eles para trilhar um caminho super positivo? Porque, às vezes, as pessoas também se perdem um pouco no que é ter sucesso. A gente tem aquela questão que ter sucesso é simplesmente ganhar muito dinheiro, é ser presidente de uma empresa, e nem sempre está ligado com isso, né? O que você diria para os jovens que estão nos ouvindo? Eu quero dizer para vocês que eu tenho alguns jovens na minha vida, né? O meu filho tem 23 anos, o Matheus, e deve estar aí nos assistindo agora, e tem todos os amigos do Matheus, que eu vivi com essa turma desde pequenos. E nos últimos dias, é incrível, eles têm me ligado para pedir ajuda, né? Tia, a gente acabou de terminar a universidade, e o que vai ser o nosso próximo passo? Então, antes de ir lá na universidade, Léo, e a sua pergunta foi maravilhosa, porque me dá a oportunidade de dizer, gente, eu sou uma pessoa que eu acredito na educação. Não adianta. A educação, seja ela formal ou informal. Então, eu diria assim, independente da situação econômica, eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que puderam investir na minha educação. Mas, independente do que eles investiram, escolher as escolas e etc., eu também investi na minha educação. Eu gostava de ler, eu gostava de assistir filme, eu já gostava do idioma desde pequena, então não tinha uma escola formal, mas eu era curiosa de aprender de alguma forma. Mas se eu posso fazer uma recomendação para você, jovem, estude. Hoje, com o EAD, né, que é com o ensino à distância, nós temos plataformas aí no mundo inteiro, todos os preços e muitas gratuitas. A gente viu que uma solidariedade grandiosa no mundo foram universidades no mundo, aquelas até das nossas aspirações, né? Se a gente fala de Estados Unidos, pensa em Harvard, pensa em MIT, e assim a gente poderia falar no Brasil de várias outras, inclusive a Croton, né? Nós doamos mais de 200 milhões em cursos aí. Em cursos gratuitos. Então, gente, estudem. Ah, mas eu tenho que fazer uma faculdade ou não? Eu diria assim, a primeira pergunta que uma empresa ou um selecionador de pessoas, um headhunter vai te fazer numa entrevista é: o que você fez nesse período da pandemia? Você está 90 dias em casa. E se você falar assim, eu só assisti filme, videogame, cuidei de filho, isso não vai ser resposta. Porque nós sabemos que, tendo ficado em casa, a produtividade nossa também, ela aumenta. É claro que muitos estão trabalhando mais para as empresas onde eles estão empregados, mas isso também a gente daria uma outra palestra, que é os limites que a gente tem que dar para o nosso líder e para as organizações. Mas tem tempo para investir na gente. Essa é uma outra característica do líder, o autodesenvolvimento. A gente tem que investir.
Eu tenho, nos meus 50 anos de idade, eu nunca parei de estudar. Eu tenho como meta, a cada 2 anos eu faço um curso formal, dar aula, que foi uma coisa que aconteceu na minha vida o ano passado, que eu sempre resisti, mas eu estou apaixonada por dar aula, me obriga a estudar mais para não falar bobagem para os meus alunos, porque eles vão me fazer perguntas dificílimas, é claro que se eu não souber eu vou falar, mas eu quero estar mais preparada. Então, jovem, precisa estudar. O mundo está cheio de plataformas gratuitas. E esses dias me perguntaram assim, uma filha de uma amiga minha, Tia Ladi, mas no final do curso gratuito, eles cobram, sei lá, em dólar, 50 dólares, 20 dólares, para ter a certificação. É importante pagar isso? Não, porque o importante é ter o aprendizado, o conhecimento é seu. E o que vale é a sua palavra numa entrevista. Você vai falar, eu fiz o curso disso, disso, disso. Se você faltar com a verdade, o entrevistador vai te pegar, porque é um conteúdo que às vezes ele domina. Então o diploma é importante, mas você não precisa pagar para ele. Se tiver que pagar, fica com conhecimento. Agora, terminou o 2º grau, faça uma faculdade. Isso também hoje existe tantas oportunidades, né? O curso de tecnólogo, o curso universitário, é pouco, às vezes com 100 e poucos reais você consegue fazer. Por que eu digo isso? Porque a pandemia também está nos ensinando que a gente vive com muito pouco. A gente abre hoje os nossos armários e pergunta assim, para que esse tanto de roupa? Não precisa. Para que esse sapato? Né? Eu hoje, foi muito engraçado, eu hoje escolhendo uma roupa para estar aqui, porque eu me arrumo para dar aula, bonita, mas não necessariamente eu tenho que colocar um sapato de salto, alguma coisa, eu boto maquiagem e passo perfume todos os dias. E aí meu filho fala assim, mãe, você vai dar aula online, você está passando perfume para quê? Então, é o hábito para estar ali inteira e bela para os meus alunos. Mas aí a minha resposta foi assim, meu filho, porque enquanto eu estiver sentindo o cheiro, eu não estou com Covid. Foi uma resposta que eu dei, mas na prática não era por isso. É porque eu queria estar inteira ali para os meus alunos, né? Mas valeu a pegadinha. Mas voltando para vocês, é fundamental que estude. Eu oriento isso o tempo todo. Não vale só você fazer o 2º grau, porque com a desempregabilidade no mundo, não é só no nosso país, o que vai acontecer? Vocês que estão procurando trabalho já sabem a dificuldade, né? Muitas empresas não têm a política do primeiro emprego, ela quer alguém com experiência. E o jovem não tem experiência, ele está começando agora. Né? Então, eu acredito muito no jovem. Para mim, a juventude, ela é a oportunidade da transformação do mundo. Mas se a gente não investir na educação, a gente não pode transformar. Porque a educação, ela amplia a visão, ela amplia o mundo, ela amplia o conhecimento, né? Se você tem condição de viajar pelo mundo, estudar fora, ok, mas se não tem, tem tudo hoje acessível no seu país, na sua cidade e nas plataformas online. Você pode ir agora para onde você quiser. E tudo ou gratuito ou a um preço muito baixo. Mas estudar por quê? Porque se eu tenho uma vaga aberta hoje, seja de um assistente, um estagiário, e eu posso escolher. Eu e o Léo estamos competindo para a mesma posição. Eu perdi, o Léo não, de jeito nenhum. O Léo estudou, fez faculdade, fez pós-graduação, e eu tive a mesma oportunidade, mas eu não corri atrás, eu fiquei esperando o mundo vir atrás de mim, tenho a mesma idade do Léo, parei no 2º grau. E é uma posição que eu e o Léo concorremos para ela. Quem vocês acham que a empresa vai escolher? Né? Muito provavelmente ela vai escolher a pessoa que tem mais estudo, porque ela, mesmo que não tenha experiência, ela tem uma visão de mundo, ela tem novos conhecimentos. Então, estudar vale para competir numa vaga de trabalho, mas também vale para você crescer como pessoa. Para mim é o que mais importa. Tudo que eu falo para fora, eu primeiro quero ganhar aqui dentro. Eu quero ser exemplo para mim mesma. Eu quero ser exemplo para o meu filho. Eu quero ser exemplo ali para as pessoas que me rodeiam, para a minha comunidade, para depois eu poder inspirar outras pessoas. Ladi, que está dando uma aula aqui, né? Como é que pode? E falando muito de emprego, tem uma coisa que sempre me perguntam, que é assim, o mundo está mudando muito. E cada vez mais, essa virtualização, o emprego está diminuindo. E as pessoas estão indo cada vez mais para trabalho, né? Então, na nossa geração, por exemplo, eu fui criado para primeiro ser um concursado público, né? Minha mãe queria que eu fosse funcionário público para ter estabilidade. Aí eu já vim para a iniciativa privada, mas mesmo assim ainda tenho uma carteira de trabalho. Como é que é a sua visão de futuro? Você acha que ainda vai ter muito essa questão da carteira de trabalho?
Ou as pessoas vão simplesmente ter um trabalho e não um emprego para poder ter mais liberdade para trabalhar em casa? Como é que você vê essa visão do trabalho no futuro? Léo, tá aí, né? Como líder, eu posso dizer que eu não sei, né? Eu posso ter algumas ideias, mas eu de verdade não sei. Eu gosto muito de estimular o empreendedorismo. Hoje mesmo eu estava falando com a minha cabeleireira e eu falando assim para ela, olha, até o salão voltar ao normal e você ter o padrão que você tinha, vai demorar. Você tem que pensar num negócio rápido. Como você é muito bonita, exótica e tudo que você usa, todo mundo quer ter, por que você não começa a vender no Instagram? Por que você não começa a comprar e recomprar? Ou não vai para o Instagram, você vende para suas clientes. Olha, Ladi, sabe aquele brinco meu que você gostou? Eu tenho aqui, você quer comprar? Então, começa a criar alternativas de renda. Então, assim, eu estou empreendendo, né? Há 7 meses eu decidi sair do mundo executivo e empreender com a minha própria empresa. Porque eu ajudei muitas organizações, eu aprendi muito com elas, eu tive líderes maravilhosos, equipes melhores do que eu, mas chegou a hora assim, que eu queria massificar isso. Eu queria poder atender várias empresas, várias pessoas ao mesmo tempo, que limitado numa só organização eu não teria. Voltaria para o mundo executivo? Também estou aberto. Se tiver alguma companhia que eu me identifique com os valores e o propósito dela, e for um projeto que tem início, meio e fim, porque eu não me vejo passando 20, 30 anos nos lugares, eu também estou aberta para isso. Mas, Léo, eu posso assim, sugerir que eu acho que o mundo vai ser de empreendedorismo. Seja no microempreendedor ao grande empreendedor. E as pessoas da multitarefa. Gente, hoje eu vou dizer para vocês assim, nem eu sei como eu consigo da minha rotina, né? Porque eu tenho a minha própria consultoria, que é a LM, e se vocês quiserem acessar, é só colocar meu nome, Ladi Moraes, Ladi com Y e Moraes com I, vocês já vão entrar no meu site. Eu trabalho também, eu sou uma diretora e parceira da Alba Consultoria, que também é albaconsultoria.com.br. Eu sou professora da FIA, da cadeira de Compliance e Fraude. Eu atendo várias empresas, eu faço coaching e mentoring, então eu atendo jovem e executivos com coaching e mentoring, eu tenho muitos clientes, e eu decidi que eu vou fazer consultoria de graça para muitas empresas, eu já estou com a minha agenda lotada, né? Eu ainda canto, eu sou cantora do coral da minha comunidade, então eu sou soprano, e eu ainda toco percussão. Então, assim, eu ajudo o padre lá da minha paróquia com os trabalhos sociais da igreja, faço grupos de oração. Então, assim, o mundo vai ser essa polivalência. Se você que está me ouvindo aí, você só faz uma coisa, você começa a preocupar. Porque você precisa, ó, quanto mais você faz, mais habilidades você desenvolve. E quer uma coisa nova que eu não sabia que eu tinha esse dom? Eu pinto meu próprio cabelo, porque eu já tenho cabelinho branco, e muitos. E aí as minhas vizinhas me vendo nas lives, que a gente faz happy hour virtual, ué, mas seu cabelo tá pintado. Eu falei, eu pintei, então pinto o meu. Então eu tô pintando o cabelo das minhas vizinhas. Então, gente, é a minha contribuição para o mundo. E essa é algo, além do empreendedorismo, que eu acredito que vai ser, e eu penso que as organizações, se depender de mim, elas vão ter que abrir as possibilidades de vocês trabalharem meio período na minha empresa, meio período na empresa do Léo, algumas horas para sua própria empresa. Eu acho que o mundo tende a colaborar. Né? E eu acho que empreendedorismo e colaboração vai ser uma palavra forte, porque é mais ou menos assim, olha, eu sei pintar cabelo, aí a outra sabe fazer a unha, aí a outra faz um pão gostoso. Então, a pandemia tem isso de positivo, né? Para as mulheres, gente, nós estamos nos testando no limite. A gente está cuidando da nossa casa, dos nossos companheiros, dos nossos filhos, do nosso trabalho, das nossas empresas e de nós mesmas. Porque eu tenho visto aí muitas mulheres nas lives comigo, lindas do mesmo jeito, que ainda sobra tempo para cuidar da gente. Então, é mais ou menos essa multitarefa que a mulher tem a fama de ter. Para mim, empreendedorismo, colaboração, todo mundo se ajudando e flexibilidade. E poder parar um pouco e refletir assim, será que eu preciso ser um presidente? Primeiro, não vai ter cadeira para todo mundo ser presidente. Eu preciso ser rico? Não, a gente também está aprendendo que vive com pouco, né? Eu adoro cozinhar, ainda tem isso. Toda semana eu faço uma receita nova, mando para os vizinhos, ainda distribuo a receita, ainda sobra tempo para isso, acreditem se quiser.
E aí, eu fico pensando exatamente isso. Gente, meu dinheiro está dando muito mais. Sabe por quê? Porque eu parei de gastar à toa. Eu tinha mania... Até que eu não sou muito consumista, mas eu gosto muito de dar presente. Os presentes agora são beijos virtuais, né? E tá tudo certo. O dia que a gente sair dessa vida e ganhar um abraço, a gente vai ver o valor de um abraço, de um beijo muito maior do que algo material, né? Não quero aqui fazer apologia a nada, e muito menos porque a gente também tem que gerar energia e consumir alguma coisa para a economia girar, para gerar emprego e tudo. Então, tem essa dicotomia, mas que é certo que as empresas também, os restaurantes, a parte de hospitalidade, os hotéis, as áreas de eventos, todo mundo vai ter que se reinventar. Porque por mais que daqui a pouco a gente possa se encontrar em multidões, no mínimo a gente vai ter receio, né? E eu não vejo o mundo, quando a gente vai ter uma Lollapalooza, quando a gente vai ter um Rock in Rio, ou então eles já estão se reinventando e daqui a pouco a gente vai ter tudo por plataformas virtuais, por que não, né? Então, assim, eu penso que o novo mundo, que eu não sei se é novo, porque esse futuro, eu não sei se ele já estava aí e a gente que não acordou para ele. A gente não se ligava A gente nele, não se ligava, né? Então, para mim, assim, eu não sei se é novo, eu acho que ele é diferente. Eu gosto de falar que ele é diferente. E eu estou descobrindo todos os dias, eu estou muito aberta. Tá aí uma outra característica para o líder, estar aberto para o novo, né? Eu mudei quase 13 vezes de trabalho em 30 anos. Então, dá para vocês tirarem a média aí. Minha média era 2, 3 anos. Eu mudei, meu filho tem 23 anos, de casa fixa 18 vezes em 23 anos. E eu mudei, nesses 23 anos, 8 vezes de estado, repetindo alguns. Então, o que isso trouxe de vantagem para a minha vida? Primeiro que eu conheci gente... De tudo quanto é lugar, De tudo quanto é lugar. É uma bênção. Cada lugar do mundo que eu vou, cada cidade... Eu tenho algum contato, eu tenho alguma história. Isso é uma delícia. E eu mantenho esses relacionamentos. Tá aí outra característica do líder, o network. Chegou um dia na minha vida, só não fica quem não quiser. E aí é uma loucura. Então, assim, quem quiser me seguir nas redes sociais, pode me seguir. Tudo meu é Ladi Moraes. Pro Instagram. Ladi com Y, Moraes com I. Pro Instagram, pro Facebook, LinkedIn, tudo. Só que eu não prometo responder todo mundo, porque eu já não dou mais conta. Então esse papo assim, ó, me segue lá que eu te respondo. Não, você pode me seguir. Se você quiser um contato comigo, se você quiser acessar minha vida, seja muito bem-vindo. Mas eu não prometo responder porque eu não consigo mais, né? É muita gente. E minha questão, assim, não é só o meu trabalho, a minha vida... eu gosto de dar atenção, eu gosto de cuidar, isso é de mim, né? Então, eu nunca vou responder assim, oi, não. Eu já vou perguntar o que você está precisando de mim e já vou me colocar disponível. E nesse momento, eu só tenho disponibilidade para aquela 1 hora de mentoria, Léo. Que nós vamos fazer essa escolha. Vai ser um prazer cuidar de alguém. Agora, Ladi, tem um monte de gente de recursos humanos aqui, de muitas empresas nos ouvindo. Olha... Uma líder inspiradora dessa, fica aí o meu convite para chamar a Ladi para poder prestar consultoria para as empresas, né? Porque, pelo amor de Deus, essa experiência toda aí, com certeza você vai colocar em outro nível todas as empresas. E, Léo, você sabe que falando agora para os profissionais de RH aí, quem estiver nos ouvindo, ou se seu RH não está me ouvindo, diga para eles, eu acabei de desenvolver um projeto junto com a Rosa, que é na Alba Consultoria, especialmente para cuidar dos RHs. Porque a RH tem sido protagonista nas empresas. Por quê? Porque as 2 principais frentes de negócio, as 3 principais frentes, normalmente estão na responsabilidade do RH, que é pessoas, saúde e segurança. É mesmo. Então, assim, o RH precisa estar muito fortalecido e acreditando para ele conseguir apoiar a organização nisso. E nesse momento agora tem que ser protagonista, né? Tem que ser. Gente, o que quer ser protagonista? Eu posso ser hoje, amanhã vocês, depois o Léo. É porque o mundo, cada hora ele demanda uma competência, ou uma virtude, ou uma qualidade que cada um de nós temos. Nesse momento, as organizações estão demandando muito dos RHs, né? Então, assim, como é o mundo que eu estou mais em contato, a gente está exaurido. Então, a gente criou um produto específico para os RHs, que é para cuidar deles mesmo. A gente cuida do RH para o RH cuidar da organização. Mas falando ainda do tema liderança e para o jovem, então, jovem, estude.
seja nas plataformas gratuitas, seja naquele dinheirinho que você ia comprar uma calça nova, um sapato novo, ou fazer uma viagem. Não faz isso, investe no seu conhecimento. Lembra que numa decisão de emprego, quem tiver mais conhecimento, mais estudo, ele vai ter privilégio. É claro que quem tiver experiência do trabalho, porque às vezes a pessoa não estudou porque não teve oportunidade financeira ou porque morava em um lugar que não tinha uma universidade, mas ele trabalhou muito, isso também conta. Mas se ele puder embalar o trabalho, né, a experiência técnica com a educação, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Olha só, Ladi, tem uma outra pergunta que sempre me perguntam, que eu acho que cabe muito para você. Muita gente olha para mim, porque eu cuido de muitas universidades, muito time, e sempre quando eu faço as lives, o pessoal me fala o seguinte: poxa, Léo, mas eu já estou com 40 anos, eu não me formei ainda. Né? Então, a gente tem no Brasil 8 milhões de pessoas que já fizeram curso superior. 32 milhões têm segundo grau e não fizeram curso superior. E a pessoa acha que chegou aos 40 e já passou do tempo. Não. Então, deixa eu fazer a pergunta. Olha só, aí ela já está no começo da idade. Olha a energia que ela dita e o tanto de projeto. O que você falaria para essas pessoas que acham que ainda não, que já passou? Gente, a vida não acabou, né? A longevidade nossa agora, a gente está falando de pessoas 80, 70, 100 anos. A minha mãe tem 72, é uma garota de 50. A minha sócia, a Rosa, ela tem 80. É uma mulher que pega 2, 3 aviões por semana para atender projetos. E feliz da vida. Então, a longevidade nossa está na cabeça, no espírito. 40 anos é muito pouco. 40 anos dá para se repensar, se refazer. Eu, na minha carreira, eu me reinventei o tempo todo. E estou agora com 53 anos de idade me reinventando. Optei por deixar a carreira executiva e trabalhar com meus projetos, sejam eles sociais, sejam eles profissionais, sejam eles técnicos, de liderança. É um risco, mas eu estou de encontro com o meu propósito, que é transformar a vida das pessoas por meio da educação. Então, eu não posso abrir mão disso. Então, mesmo que eu não vou ter aquele salário certo todo mês, aquele benefício, não importa, eu confio na minha capacidade de fazer aquele dinheiro. E lembrando que o dinheiro que eu precisava, o que eu achava que precisava 5 anos atrás, é infinitamente, hoje, menor. Então, assim, e cada vez de novo na colaboração. Se eu puder distribuir riqueza, eu gostaria. Também não estou fazendo apologia ao socialismo aqui de forma alguma. Mas eu acredito que se eu posso trazer alguém comigo, por que não? Se eu posso dividir, se eu posso colaborar, por que não, né? Então, você de 40, de 50, de 60 e de 70, meu pai, que já é falecido, ele foi para a faculdade novamente aos 63 anos. Olha só. A minha mãe tem uma amiga da igreja que ela foi para a Faculdade Federal em Goiânia aos 68, com 70 e poucos, ela estava formando em socióloga. Olha só. Sabe? Então, assim, gente, nunca é tarde para quem quer fazer diferença na sua própria vida e na vida do outro. Então, assim, trabalhe, estude. Não deu certo com isso aqui, começa... Eu costumo falar para a minha turma que, assim, se eu não desse certo como profissional, como executivo, por qualquer motivo, eu ia vender picolé, e eu ia saber vender picolé, porque eu conheço muita gente, mas então, olha o picolé da Ladi. Eu ia vender pamonha, porque eu venho da terra da pamonha, e eu faço uma pamonha maravilhosa. Então, assim, de novo eu vou voltar para a colaboração e para o empreendedorismo. Quem quer fazer diferença no mundo e na própria vida, tem oportunidades. Esses dias eu liguei para um amigo e falei assim, mas não fica triste tentando levantar ele, o astral dele, né? Assim, gente, por que você não vai cozinhar para os seus vizinhos? Você vai até ganhar dinheiro, por que você não vai produzir máscara? O meu condomínio, eu moro num condomínio aqui muito bacana em São Paulo, uma vizinha está fazendo máscara, a outra está fazendo pão, eu estou pintando cabelo, e assim a gente vai trocando e compartilhando. Ah, mas aí eu preciso gerar renda. Então vende seu pão, vende sua máscara, entendeu? No meu, compro uma torta todo dia lá da minha vizinha. Olha aí. Então, assim, é colaborando, ajudando o colega, o vizinho, a família, mas ao mesmo tempo gerando renda. Por que não? Claro. Né? E Ladi, vendo tudo isso você falar, o que é sucesso para você? Né? Então, na cabeça de muita gente, acha que sucesso é chegar numa posição lá em cima. O que é sucesso para Ladi?
Primeiro que eu acredito que o sucesso é algo que ele acontece na vida. Você não corre atrás do sucesso, não existe isso. Tá o sucesso aqui, pega ele, pega ele, pega ele. Não existe isso. Você vai fazendo a sua vida e isso acontece naturalmente. E tudo que nós estamos falando aqui nessa quase uma hora, Léo, ela leva a isso naturalmente. É de você inspirar, de você ajudar, de você compartilhar, de você ensinar. Então, assim, a gente tem que ter um propósito. Para mim, isso parte disso aí. Depois fazer o seu melhor, né? Aquilo que eu vou me entregar, eu vou fazer o meu melhor. Por isso que o propósito tem que ser algo muito genuíno. Eu, genuinamente, eu sou apaixonada por gente, né? E não me dá gente pronta, me dá gente para melhorar, que é disso que eu gosto de fazer, né? Então, isso é a minha praia. Se eu falasse para vocês assim, olha, eu amo gente, mas agora eu vou construir prédios. Tá? Talvez eu tenha um dinheiro para investir nisso, talvez eu vou ganhar mais dinheiro, mas meu negócio não é lá com o tijolo, né? Meu negócio é aqui, ó, com gente. Então, assim, sucesso para mim é isso. Primeiro, defina o seu propósito. Se você não tem, na minha aula passada, minha equipe toda foi falar de propósito. A gente foi escrever propósito. A gente foi ler aquela carta do presidente da Airbnb, que quando entrou a pandemia, a coragem dele de falar a verdade. Olha, a gente vai passar por dificuldade, vai ser difícil, mas a gente vai ajudar. Nós estamos juntos nessa, né? Então, o líder também, ele está junto nessa. E ele se coloca ali, ó, é de novo o exercício da empatia. Então, para mim, escolha um propósito, dê o seu melhor, faça o que você genuinamente gosta, que fazendo o que você genuinamente gosta, alinhado com o seu propósito, você vai descobrir uma fonte de renda daquilo ali. E aquilo que você fizer, você pode olhar que é muito simples. A gente tem milhões de cases para contar, de gente que saiu do nada e de repente explodiu no mundo. Às vezes fazendo um artesanato, às vezes vendendo alguma coisa, às vezes fazendo uma comida maravilhosa que ninguém sabe repetir a receita. Não importa. Mas quando você faz aquilo que você verdadeiramente ama, você vai ser o melhor naquilo. E sendo o melhor, o sucesso é automático na sua vida. Você se sente um cara de sucesso, Léo? Eu me sinto. Você perseguiu o sucesso ou como é que você trilhou o seu caminho? Não, eu me sinto justamente porque eu tenho esse equilíbrio. Eu cheguei onde eu estou hoje porque fui chegando, mas não porque eu quis... Você falou, eu vou ser aquilo. Não. Você foi fazendo. Foi fazendo. Genuinamente. E querendo ajudar as pessoas. É isso. Então, eu quero levar a educação para todo mundo. E aí vai acontecendo. E sendo o melhor naquilo que eu faço. Muito bem. Então, eu sou sempre o melhor naquilo que eu faço. E aí foi indo. E para mim, até uma coisa interessante, que chegou um momento que eu cheguei tão alto na carreira, que eu deixei um pouco a família de lado. E ali eu já não tinha mais tanto prazer no trabalho. Foi ali que eu tive que dar um break para poder equilibrar as duas coisas. Aí eu voltei, dei 3 passos atrás na minha carreira, mas eu voltei a ter sucesso, porque eu passei a ser feliz de novo. Olha aí que coisa linda que o Léo tá falando, né? Eu passei muitos anos na minha vida me perguntando assim, para ser essa mulher que eu sou, ou eu vou ser esposa e vou amar, ou eu vou ser a profissional. Eu ficava na dúvida que dava para juntar isso. E quando eu experimentei tudo isso junto, eu vi que é possível, e a gente é mais completo, né? Hoje, eu não abro mão do meu propósito, e quando eu recebo um convite, até de consultoria ou de empresa como executiva, eu vou ler os valores da empresa, eu vou ler o propósito da empresa, eu vou ouvir o CEO para ver se aquilo que a empresa pergoa é exatamente o que ele quer, né? Eu preciso me identificar com aquilo ali e acreditar, e aí se eu acreditar, ninguém me segura. Eu vou ajudar a empresa, o CEO, as organizações a ser a melhor que eu puder, né? E se eu não me identificar da mesma forma, eu não vou. Mas tá perto da família, né? Um dos meus motivos de sair do meu último trabalho é que meu filho estava mudando, ia estudar em outro país, e eu queria poder ter tempo para ele, né? Eu queria poder pegar carona para onde ele estava e também estudar de novo, né? Agora, eu me preparei para isso. Então, aí vem uma outra dica do líder, né? Ou do profissional. A gente nunca pode gastar tudo que a gente ganha. A gente tem que guardar. Eu aprendi na minha vida que eu tinha que guardar 30%, no mínimo, do que eu ganhava. Nossa, mas lá diz, você ganha um salário mínimo, como é que você vai guardar 30%? Eu diria para vocês que eu fui professora na minha adolescência, né? Fui monitora na faculdade. E eu ganhava por aí, às vezes, como estagiária, eu ganhava meio salário de referência, que era metade de um salário mínimo. E eu guardava, às vezes não dava para guardar 30, dava para guardar 10. Porque eu deixava.
de passear, deixava de comprar alguma coisa, porque eu tinha que ter aquela meta. E aquela meta financeira me trouxe para onde eu estou, que eu posso passar por uma pandemia e ter a tranquilidade que eu posso ajudar as pessoas gratuitamente, sem necessariamente sair vendendo consultoria de qualquer jeito, porque eu vou passar necessidade, né? Então, assim, essa é uma outra dica. Guardem. Ah, mas Ladia, eu tenho 18 anos, eu não tenho dinheiro nem para pagar a faculdade. Vai oferecer um trabalho para o seu vizinho, para a sua família, sabe? Qualquer tipo de trabalho que gere uma renda e você possa pagar a sua mensalidade de 100 e poucos na faculdade. E aí, desse trabalho que vai gerar uma rendinha, guarde lá um pouquinho. Vai valer a pena, né? Vai valer a pena. E para quem tem família, você que tem 40 anos e está achando que o mundo está perdido, né? Pode estudar. Tem que estudar. Porque, gente, no mínimo, a gente tem que ser o exemplo. E principalmente para os nossos próprios filhos. Né? Como é que você vai cobrar do filho estudar se você não estudou? A não ser que você tenha um discurso muito concreto para convencê-lo de falta de acesso, questão econômica, a gente tem que ser exemplo. E quando a gente fala de ser exemplo e inspirar pessoas, não é só um líder na empresa, é na vida, né? Eu quero ser um exemplo na minha comunidade, na minha igreja, na minha fé, né? E eu estava ouvindo daqui a pouco vocês vão ter uma história que o Léo vai falar para vocês e ele vai contar uns cases da vida dele. E muitos deles eu acompanhei como executiva de RH. E eu tenho um privilégio de saber que eu vi também um jovem iniciando a carreira e hoje ser essa pessoa brilhante que está aqui na nossa frente. Porque perseguiu um propósito, fez o que era apaixonada e livre. Gente, líderes que estão me ouvindo, liberte suas equipes. As pessoas precisam de ter espaço para serem elas mesmas. Agora, se o seu líder não te dá espaço, vai lá e cava esse espaço. E se mesmo assim ele não te der, muda. Vai para outro lugar onde você vai ser livre, onde você vai ser feliz. Porque essa liberdade que a gente tem na vida, ela faz muita diferença. É claro que tudo tem regras. E eu sou uma pessoa muito da regra. Sou muito exigente comigo mesma e com as equipes. Mas eu acho que essa liberdade gera confiança, gera engajamento, estimula a criatividade, estimula o autoconhecimento e as entregas. Olha, isso empodera uma empresa e traz resultados fabulosos. Vou dizer o quê, né? Se eu tô inspirado aqui, nossa, e eu conheço a Ladia, gente, há mais de 20 anos, a gente já trabalhou junto, e sempre tem uma inspiração absurda no que ela fala. Hoje eu saio daqui muito mais renovado. Você já é inspirado, sai agora mordendo parede. Mordendo parede. Então eu queria convidar vocês, e ela está fazendo isso daqui de super bom grado, no propósito dela de mudar pela educação. Então eu queria pedir o auxílio de vocês, da gente ampliar esse discurso dela. Como? Mandem para vários amigos, para pessoas que precisam ouvir, que podem achar um caminho melhor na frente para ouvir a Ladia falando. Né? É totalmente gratuito, basta entrar na plataforma e assistir a palestra dela. Vai estar na plataforma até sexta-feira. E todos que participarem vão ganhar uma mentoria particular. Vão concorrer a uma mentoria. Vão concorrer a uma mentoria. Eu vou assistir só para poder ganhar essa mentoria. Léo, se você me permite, eu queria dizer para vocês que todos nós que estamos aqui, a convite do Léo, a convite da Croton, nós estamos doando o nosso tempo. É isso aí. É realmente um trabalho voluntário. E eu fiquei muito honrada de estar aqui, porque se o meu propósito é transformar a vida das pessoas por meio da educação, eu podendo falar para tanta gente aqui, eu estou seguindo o meu coração e seguindo o meu propósito. Então, assim, gente, se tem uma mensagem que eu posso deixar para vocês, saindo da minha palestra aqui, né, mais tarde tem a do Léo, mas hoje à noite vai refletir o seu propósito. Mesmo que você esteja numa fase da vida sem esperança, que essa é uma outra qualidade do líder, gerar esperança. Eu estou otimista. Eu estou otimista porque eu acredito que esse momento tem me feito repensar muitas coisas, tem me feito muito melhor, tem me dado mais tempo, porque eu não tenho que pegar trânsito nem avião, para ajudar muito mais pessoas, né? Para apoiar muito mais pessoas, mas principalmente ter tempo para mim e olhar para mim
e enxergar quem eu realmente sou, o que é importante para mim, o que não é importante para mim, o que eu vou continuar fazendo, o que eu vou abandonar, né? Então, assim, o convite é, vá buscar o seu propósito. Ah, mas é muito fácil lá de falar de propósito quando você já alcançou o momento da vida que você alcançou. A gente tem sempre que começar de algum lugar. De algum lugar. Que bom que alguém tem apoio da família, mesmo que não tenha o apoio financeiro. E eu mostrei para vocês aqui, eu seria capaz de fazer algum dinheiro na minha vida, mas sempre pela retidão, pela ética, pela honestidade, pela verdade. Que eu queria deixar aqui para vocês essa mensagem. Nunca abra mão do correto. Nunca. E eu sou um exemplo de que eu sobrevivi em 30 anos em grandes organizações. Vocês vão lá poder olhar minha vida, porque minha vida é pública. Quando você se alcança algum patamar, quando você se é diretora estatutária de grandes organizações, sua vida é pública. Tudo meu é público. Meu endereço, meu salário, tudo é público. Então, e eu tenho o maior orgulho do ser humano que eu me transformei, da pessoa melhor que eu sou. E aí, especificamente para as mulheres, tenham orgulho de ser quem vocês são. Porque se a gente está falando aqui para o mundo, todas essas pessoas saíram da barriga de alguém, né? Então, ser mulher é uma dádiva. Ser mulher é uma dádiva. Ser mãe é duas dádivas, né? Mas isso também não é um estímulo, nem uma apologia a todas as mulheres ser mães. Porque existe mães dos filhos do coração, os filhos adotados. Hoje, quanta gente também tem animais, né? Eu também tenho, e é uma paixão, é como se fosse realmente filho, parte da gente. Então, todas as formas de amar vale a pena. É isso que eu acredito. E todas as formas de ter filho também vale a pena. Mas o trabalho e a retidão, e se você quer ter sucesso um dia, caráter, ética, respeito, honestidade, vão fazer toda a diferença na sua vida. Não pode a falta do dinheiro, a dificuldade, te provocar que você rompa os seus valores. Não abra mão deles. Porque se abrir, vão pegar a gente na curva lá na frente. Com certeza. Obrigado, Ladi, pela sua palestra, pelos seus ensinamentos. Léo. Sigam a Ladi lá no LinkedIn, no Instagram. Mas já sabe que não necessariamente eu vou responder. No site, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Empresas de RH, convidem a Ladi para o projeto dela, que eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito. Gente, muito obrigado. Continuem divulgando, teremos muitas palestras ainda, mais 15 palestras até o fim da semana. Continuem divulgando para os seus amigos, para os colaboradores da empresa. É totalmente gratuito e a intenção é transformar muitas pessoas em protagonistas de um futuro que está se transformando muito rápido. Mais de 100 mil pessoas vão assistir essa palestra hoje. Você vai deixar as pessoas que você conhece fora disso? Acho que não, né? Então, vamos lá. www.encarodesafio.com.br, www.e3flix.com.br. Obrigado, boa noite para vocês. Obrigado, Ladi. Um beijo, boa noite para todos. Obrigada, Léo, pela oportunidade.